maravilhoso, eterno, vem nos restaurar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Boa noite, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula online, a nossa aula ao vivo do Instituto Reformado de São Paulo. Eu quero pedir aos irmãos que estão aqui dentro do Zoom para que confirmem comigo se vocês estão recebendo bem o som e a imagem, se está tudo ok, ou se tem alguma dificuldade técnica, pode escrever no teclado, tá? E nós queremos também já, parece que está tudo ok, aqui os irmãos estão confirmando que está tudo certo. Nós queremos dar as boas-vindas também a todos os irmãos que estão acompanhando pela live. Nós estamos hoje transmitindo de 3 pontos, né? Estamos transmitindo do canal
Augusto Nicodemos. Então tem transmissão para tudo que é lado, né? O que mais? Eu estou aguardando o professor Augusto entrar. Ele acabou de me comunicar que teve uma dificuldadezinha, o pedido de uma senha, me parece, mas já estamos tentando aí fazê-lo entrar, né? Acredito que rapidinho nós já tenhamos o reverendo conosco. Já entrou, já está aqui. Só aguardando. Agora sim. Agora, boa noite, reverendo. Tudo em paz? Opa, tudo em paz. Prazer, alegria de vê-lo aí, né? Mesmo à distância. Isso. Estamos separados quase de um continente, né? Norte e sul do Brasil. É verdade. Estamos juntos aí. Vou voltar aqui à sala de aula. Que bom, graças a Deus. Nós já estamos com os nossos irmãos presentes aqui na sala virtual, os alunos, né? Matriculados regularmente, e também todos os nossos queridos irmãos e irmãs do Brasil e do mundo, né, que nos acompanham aí pelas lives simultâneas que nós estamos realizando nesta noite. O nosso assunto de hoje, né, é os sinais da apostasia, no sentido de o quanto os falsos mestres, os falsos ensinos foram profetizados, né, anunciados por Cristo como evidências da sua volta. Vamos falar um pouco sobre isso aí nesse início, e depois utilizar aí o microfone e a câmera, né, para fazer a pergunta diretamente. Os irmãos que estão pelas lives aí devem escrever as perguntas nos teclados aí mesmo, né, nos bate-papos, e nós vamos catando aí as perguntas, né, pensando as perguntas para poder trazer aqui também para o nosso convidado, né, o professor Augustus. Mas antes de nós ela perdeu o bebê, né? E a Carol está conosco hoje aqui. Ela estava grávida e ela teve um aborto, né? Ela perdeu e está muito triste. Ela e o esposo. Então, a Carol, nós vamos orar, né, nesse momento e pedir ao Senhor que possa consolar a irmã nesse momento difícil, tá? Nesse momento, interceder por essa noite, por este momento aqui de aula, né, de interação teológica, e ao mesmo tempo também pedir a Deus a bênção sobre todas as vidas. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nesta noite pela graça, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, reunidos virtualmente, é verdade, mas com o mesmo Espírito, no ferramentas todas que tu mesmo tens colocado ao nosso dispor para o serviço ou uma parte do teu serviço que é necessária. Nós te bendizemos por para esse momento, ou não atrapalhem também para que possa aproveitar ao máximo desses instantes. E nós também já queremos, ó Deus, em nome de Jesus, interceder e lhes dê aquilo que eles tanto desejam no momento certo, conforme a tua vontade. Nós te pedimos por consolo, por restauração física e que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, os proteja, os livre do mal e possibilite que todos nós, ó Deus, estejamos nessa noite diante do Senhor, que não seja aqui apenas desejosos de compreender, conhecer mais a tua palavra, para que ela, ó Deus, transforme o nosso viver, a nossa prática e assim a nossa vida
Então, vamos já passar imediatamente. Então, Reverendo Augustus, estamos para falar hoje aqui sobre apostasia como um grande sinal, né? Note, de fato, cristos, falsos mestres, pregando, proclamando um evangelho falso. Ele fala sobre a multiplicação da iniquidade, ele fala sobre sinais necessários, né? Uma das condições necessárias para a volta de Cristo. Ele inclusive diz, olha, ninguém vos engane, o Senhor Jesus não volta sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade. Então, eu gostaria que o irmão nos desse aí alguns minutos, né, falando sobre o seu, né, o crescimento da apostasia. Devemos, então, de fato, também ter esperança, porque significa que a volta de Cristo está mais próxima? Sim, sim, reverendo. O conceito de apostasia, ele antecede o Novo Testamento. No Antigo Testamento, pelo menos Deus havia dado à nação de Israel por parte de alguns judeus. O profeta, se não me engano, é o profeta Jeremias, que diz que quando Deus restaurar todas as coisas, nunca mais seus filhos apostatarão para adorar demônios, para adorar ídolos. Ou seja, já não começou publicamente, que aderiu publicamente, e virou as costas não para simplesmente ir embora e não adorar mais nada, mas para adorar. Jesus, de fato, ele é o primeiro a antecipar que haveriam muitos que se afastariam da fé e que enganariam a muitos. E no Novo Testamento, a ideia de apostasia aparece principalmente no apóstolo Paulo, com isso querendo dizer que, através do ensino da justificação pela graça, o apóstolo Paulo estava fazendo que o judeu que cresce nisso, ele parasse de abandonar, você deixar de seguir aquela doutrina que você antes havia professado publicamente, havia defendido e havia até ensinado. Do anticristo, que é basicamente alguém que se levantará contra Cristo ou querendo tomar o lugar de Cristo, usando como principal ferramenta a capacidade. A partir do verso 1, quando Paulo diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, seguindo doutrinas de demônios, seguindo
fiz uma relação aqui mesmo, e é interessante que ele só usa essa palavra nas cartas pastorais. No capítulo 6, verso 10, Paulo diz que muitos se desviarão da fé por amor ao dinheiro. E no capítulo 6, 21, ele diz que muitos já se desviaram. Desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. E, curiosamente, Tiago também usa esse termo o quadro todo. O que a gente tem é o seguinte: sempre houve apostasia, sempre houve quem se desviou da verdade. Contudo, o Senhor Jesus Cristo os profetas, de falsos mestres, muitos que professam a fé cristã haveriam de abandoná-la e adotar falsos ensinos contrários à fé cristã, e apostasia, o que parece ser uma debandada geral, um desviar geral da Igreja de Cristo, daquelas verdades fundamentais que um dia já nos foram ensinadas. Então, esse é, de maneira geral, bem resumida, né? Esse é o ensino da Escritura a respeito da apostasia e do se desviar da palavra. E o nosso sistema aqui do Zoom, né, permite que vocês levantem a mãozinha. Então, você vai em cima do seu nome aí, clica em participantes, se não estiver aberto ainda. Levantar a mão, ou se tiver em inglês vai aparecer raise hand, né, levante a mão. E aí, como alguns já levantaram aqui, como a Carol, o Paulo, o Diogo, vai aparecer assim também a sua mãozinha. E você pode também fazer a sua pergunta, você que está dentro aqui da plataforma, né, da sala virtual, também pode usar o nosso chat particular aqui para fazer a sua pergunta direta. Os nossos irmãos que estão pelas lives, aí, tanto do Instagram, do Facebook, nós não estamos. A gente possa responder aqui. É claro, irmãos, não temos como responder todas, é impossível, passaria a noite inteira e nós não conseguiríamos, então a gente vai ter que selecionar algumas, evidentemente. O objetivo é cobrir o máximo possível, né, as perguntas feitas. Lembrando que tem aula de novo semana que vem, na outra, então tem tempo ainda para fazer perguntas. Mas antes de começar, então, as perguntas, eu quero rapidamente mostrar, né, aos irmãos, especialmente aqueles que estão acompanhando pelas lives e que não têm ainda uma noção de como é que funciona, né, o Instituto Reformado. institutoreformado.com.br, você vai chegar aqui na página inicial, onde já o primeiro curso em destaque aqui é o curso do Dr. Augusto Nicodemos, Combatendo os Falsos. Ministrei em abril, mas que está liberada para matrícula agora também, que é as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Tem muito a ver, inclusive, com o assunto de hoje.
aqui a página de matrículas. E aqui você tem a opção de matricular-se de forma avulsa nessa disciplina aqui, né, combatendo os falsos mestres, ou se matricular no curso completo, com todas as 9 disciplinas que estão aqui. Então veja que é um curso de teologia reformada, tá? Um curso completo com 9 disciplinas, cada uma tem uma duração de um mês e pouco de estudos, e você vai ter, então, pelo menos 9 meses, no mínimo, de estudos com o Dr. Augusto Nicodemos. Veja, Fundamentos da Fé Reformada é a primeira disciplina, a segunda é Fé Reformada do Espírito Santo, e assim por diante. Olha, Fé Reformada em Vida Espiritual, Liberdade Cristã, Interpretação das Escrituras, 2 disciplinas sobre Romanos, né, 1-7, 8-16, a atual, que está aqui em destaque, Combatendo os Falsos Mestres, que são estudos em 1ª, 2ª, 3ª João e Judas, e a próxima disciplina, para fechar essa série toda, Peregrinos no Mundo Perigoso, estudo nos Salmos. Se você se escolher, você pode escolher qualquer uma delas para fazer avulso, né? Tem a opção, ou escolher o curso completo, recebe todas de uma vez, para ter aí pelo menos 2 anos ou mais, tá? Para estudá-las com calma. Quem se matricula na disciplina avulsa, nós não temos como mandar livros, porque o nosso custo é bastante baixo. Mas se você pudesse matricular no curso completo, você recebe gratuitamente, pagando o mesmo valor da disciplina individual, divide 9 vezes no cartão, e você recebe esses 4 livros aqui, do Augusto Nicodemos. Mantendo a Igreja Pura, os 2 comentários aqui, de 1 João, 2ª, 3ª João e Judas, e o livro dos Salmos, que vai ser base para a próxima disciplina, né? Caminhos da Fé, uma exposição nos Salmos de Romagem. Rapidinho, se você clicar para entrar dentro da disciplina, a tela, onde tem o link para a aula ao vivo, para os alunos que acessaram pelo Zoom, e aqui o conteúdo das aulas. A primeira aula, né, Falsos Profetas no Período do Novo Testamento. Clicando nela, você tem o quê? Um vídeo específico, que não é uma live, é um vídeo gravado, uma aula gravada, desse assunto, né, da aula 1, um texto, né, com slides e um texto adicional. E mais abaixo, né, a conversa. Perguntas e perguntas e mais perguntas dos alunos. E assim por diante, são 8 aulas para cada disciplina, todas com vídeos gravados. Veja, o Augusto teve um trabalho enorme, imenso, para gravar todas essas aulas. São muitos minutos de aulas gravadas, textos, slides, por um valor quase simbólico, levando em conta ainda a opção de receber esses livros todos, né? Nenhum curso de teologia sai por esse valor, mas o nosso objetivo é justamente oferecer aos irmãos a possibilidade de estudar teologia de qualidade, com altíssimo nível, né, dos seus professores, a custos o mais acessível possível, para manter uma estrutura que não é pequena. Alguns podem pensar que não, mas a gente tem muitas despesas para manter o Instituto, muitas pessoas envolvidas, 2, 3, 4 pessoas quase que em tempo integral, trabalhando para poder manter tudo isso, não é simples. Mas é isso, vamos lá responder as perguntas, vamos por aqui para a fila dos nossos irmãos que já estão com a mãozinha levantada. A primeira vai ser a Carol, mais uma vez, né, queremos nos compadecer, né, da situação da nossa irmã que já relatou, mas pode fazer a sua pergunta, irmã, seja bem-vinda, Deus abençoe, o microfone está ligado. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, tudo tranquilo. Graça e paz, reverendo Leandro, reverendo... Com tanto relativismo, tantas heresias que surgem a cada dia, e a gente viu no curso das profecias bíblicas que essa apostasia geral é um sinal da iminência da volta de Cristo. O senhor acredita que nós já vivemos um cenário propício para essa apostasia diante de tudo isso que a gente tem visto na igreja brasileira? Só um pouquinho, reverendo, acho que o seu microfone foi desligado aqui. Deixa eu ver o que houve. Muito bem. Deixa eu ativar. Pronto, pode responder, reverendo. Isso. Carol, em primeiro lugar, que Deus abençoe sua vida nesse momento Amém. difícil que você está passando e console o seu coração. Amém. Sim, eu não tenho dúvida de que, com a multiplicação de falsos profetas e, consequentemente, do falso evangelho e da apostasia, nós Jesus Cristo disse que a apostasia ela precederia a sua vinda,
Ele diz também que esse evangelho seria pregado a todo mundo, o verdadeiro evangelho seria anunciado entre todas as nações. Então você tem as duas coisas caminhando juntas. Uma igreja apóstata, uma grande parte da cristandade que vai isso porque Deus nunca se deixou ficar sem testemunha. E a igreja, ela nunca será destruída. Então, ao mesmo tempo que, quando a gente pensa com a quantidade de pessoas que seguem falsos mestres, por outro, o nosso coração se enche de uma santa antecipação, porque significa que há uma igreja brasileira é uma igreja muito misturada, a igreja evangélica, mas nós cremos que há uma igreja fiel dentro da igreja brasileira, graças a Deus, muitos pastores fiéis que estão ensinando o evangelho e pregando o evangelho e que não se dobrarão ao espírito do anticristo, que é o espírito da heresia e da apostasia. Completar já. Terminou? Terminei. Tá bom. É que eu tive uma pequena queda na minha conexão aqui, eu não consegui ver o finzinho. Mas ok, pergunta respondida então. Obrigado, a irmã Carol, pela pergunta. Tudo bom? A minha pergunta vai ser bem sucinta, pastor Reverendo Augusto. Se nós falarmos que parece simples, mas na verdade ela é bastante complexa. Ela é bastante complexa. Os reformados, ao usarem o termo que Maria é mãe de Deus, eles usam o termo significando que Maria é portadora daquele que é Deus homem. Ela é portadora, não no sentido de que ela gerou Deus Filho, porque, é claro, Deus não é gerado, Deus é imutável, Deus é eterno, e o Filho de Deus também. Filho de Deus também. Então, Maria é aquela que foi escolhida por Deus para ser a porta completa de Jesus. Lembra que são duas naturezas em uma pessoa só. Ela em nada contribuiu para a pessoa divino-humana de Jesus. A gente evita o desvio que aconteceu na Idade Média, porque os pais da igreja, eles adotaram, inclusive no credo niceno, essa expressão de que Maria é Theotokos, a mãe de Deus. Os reformadores, quando elaboraram os seus documentos confessionais, especialmente quando fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, cuidadosamente evitaram a expressão que ela é mãe de Deus. Por exemplo, aí você vai ver, procura, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, que nós entendemos que é a melhor confissão que foi escrita naquele período, e você vai ver que Jesus Cristo ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nasceu de mulher, sem jamais usar a expressão mãe de Deus. Então, quando a gente... Exatamente porque esse termo foi usado é que deu origem à adoração de Maria, à veneração de Maria, colocando ela numa posição que ela nunca foi nela que foi gerado o Filho de Deus. Só isso.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Paulo Vieira, que escreveu no teclado. Gostaria que o reverendo falasse sobre o pastores que determinam o preço para pregar a palavra de Deus em convites, né? Deve ser em eventos, conferências. O que acha disso? Bom, esse problema acabou, né? Porque não tem mais de sair para pregar em conferência. Por enquanto, né? Por enquanto, esse não é mais um problema, né? Mas é claro que isso é uma coisa lamentável, que não se devia fazer. A palavra de Deus. E, para mim, essa é uma prática que não devia ser feita e é lamentável a gente saber que isso acontece. Então, as pessoas, quando são convidadas, eu, por exemplo, quando sou convidado, quando era convidado, né, e recebia muitos convites, sempre vinha a pergunta: quanto é que o senhor cobra? Pela minha igreja cuida de mim, e que eu tenho liberdade para sair e pregar e que não cobro absolutamente nada. Fica a critério dos irmãos. Se quiser dar alguma coisa, deem o que quiserem. Se não quiser dar nada, não vai fazer a menor diferença. Eu vou com a mesma alegria, com a mesma discussão de sempre. Né? Então, eu imagino que quem não que ele não deve colocar preço, mas depender da generosidade e da soberania de Deus para o seu sustento, tá bom? Agora, de fato é crente, é que ela ama seu irmão. E amar o irmão, na primeira carta de João, significa cuidar das suas necessidades, atendê-lo quando, se ele está passando fome, se está passando sede, se precisa de um remédio, se precisa de alguma outra coisa. E o raciocínio é muito simples. Quem não por assim dizer, Deus entregou o que ele tinha mais precioso, por assim dizer, que foi o seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus se revela numa ação ao amar como Deus nos amou. Da mesma forma como Deus abriu mão e renunciou, se sacrificou por nós, por assim dizer, nós então fazemos a mesma, não de palavra e de língua, mas com obras e na verdade. Então, este é o teste social que João coloca na sua primeira carta. Muito bem. Tem uma pergunta aqui também no chat, pelo Nuno Souza. Ele diz assim: é muito comum ouvirmos irmãos utilizarem a apostasia para explicar Indicação na Bíblia de que os apóstatas, ou os que se desviaram da verdade, eles eram de fato convertidos. Na verdade, o apóstolo João, quando ele fala do surgimento de falsos profetas no meio das igrejas, ele diz lá na sua carta que eles saíram de nós porque não eram falsos mestres que apostataram da verdade. Eles nunca de fato tinham crido na verdade ou participado da verdade. Então nós entendemos que o cristianismo se comportava como um cristão
mas o seu coração nunca foi reto diante de Deus. Ele